Gente, mas é um prazer muito grande, mesmo assim, estar aqui com vocês. Como o Fábio falou, era para ter vindo a semana passada, mas acabou que coincidiu com a data da viagem e não deu para vir, né? E eu tenho um problema que eu sou muito esquecido das coisas. Então eu esqueci completamente. Daí quando chegou sábado da semana passada, aí eu lembrei, falei, nossa, amanhã era para ir pregar lá no Fábio. Aí eu catei o celular, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, não vai dar, mas ele já tinha se programado, tinha resolvido tudo, né? Mas sim, eu queria muito estar aqui com vocês, muito mesmo. A gente tem escutado falar bastante de vocês também, coisas muito boas, e eu queria muito estar aqui com vocês e poder experimentar dessa vida de igreja com vocês também um pouco, né? Então, eu queria falar assim que eu fiquei muito feliz agora cedo com a adoração. Gente, esse lugar é muito cheio da presença de Deus, mesmo assim, e a gente se alegra muito nisso, né? Então, o que eu vim trazer não é nada assim novo, acredito, para vocês, mas eu queria assim contribuir também com aquilo que Deus já está fazendo com vocês, né? Então, espero que seja só apenas mais uma pedrinha colocada aí naquilo que vocês estão construindo juntos, tá? A minha esposa, essa moça linda que está aqui na frente, e ela queria muito que eu apresentasse ela para vocês, então eu pedi para ela ficar de pé para vocês verem. Vamos, amor, levanta. Sei que não deu para todo mundo ver porque é baixinho, mas essa é a minha esposa, gente. Então, eu me chamo Bruno, a minha esposa é Ana Laura, a gente está casado, vamos fazer 4 anos agora, esse mês, graças a Deus por isso. E a gente tem vivido como missionários, tem basicamente uns 7 anos que eu estou no campo, e aí depois nós nos casamos, ficamos 1 ano parado, tendo o primeiro ano de casados, juntos, trabalhando. E aí em 2017 a gente decidiu fazer o CPP, fomos para o CPP, fizemos o CPP já casados, né? Foi muito bom, que nem o Fábio falou, tem muitos momentos difíceis, né? Assim, muitas crises, mas foi um ano muito legal também para a gente. E desde então a gente continuou no CPP, nós fomos convidados para ficar como obreiros, né? Trabalhando lá, e a gente está lá até hoje, e graças a Deus por isso também, né? Então, agora vocês me conhecem, né? Vamos orar? Para a gente começar? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Pai. Obrigado pela sua presença, Senhor, que é doce, que é maravilhosa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa cidade, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor continue conosco nessa manhã, Senhor. Nós sabemos que Tuas são as palavras da verdade, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, para que o Senhor ministre nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Libere aquilo que o Senhor quer liberar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te agradecemos desde já, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então, o Fábio chamou para poder falar sobre serviço. Quando a gente fala em serviço, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? O que a gente pensa sobre serviço? Fazer, trabalhar. Serviço tem a ver com isso, né? Tem a ver com trabalhar em favor de, ou em favor de algo, ou em favor de alguém. Então, na sociedade hoje, no mundo que a gente vive, quando a gente olha para as pessoas, a gente consegue rapidamente julgar, vamos dizer assim, ou falar quem é maior e quem é menor, né? Então, sei lá, às vezes pela aparência, às vezes pela roupa que veste, a gente, esse é importante, né? Esse tá lá em cima. Aí você vê o outro, não, esse mas está abaixo daquele. Na sociedade em que a gente vive, a gente aprendeu a fazer isso, né? Então, seja pelas coisas que tem, seja pelo jeito que fala. E no mundo em que a gente vive, isso tem um grande valor, né? Então, as pessoas ricas, elas geralmente têm que andar toda chique, toda de terno e tal. E no meio que a gente vive, isso é realmente importante, né? Isso é algo que se tem valor, né? Então, rapidamente, quando olha, a gente consegue detectar isso também, né? Mas sempre que existe essa comparação, esse meio de medir, existe 2 coisas que acontecem. Então, quando você julga que alguém é maior, consequentemente, aparece também o menor. Mas o problema é que ninguém gosta de ser menor, ou ninguém quer ser o menor, né? Nem as pessoas que têm a baixa estima mais baixa de todas, né? Tem um problema assim mas nem essas pessoas gostam de ser o menor, né? Então,
Ninguém quer ser julgado como o menor de todos, né? Mas esse é um problema que não é novo. Esse é um problema que já vem de muito tempo atrás. Então, nos evangelhos a gente vê os discípulos tendo essa crise. Então, em Lucas 9, a gente vê eles discutindo entre eles a respeito de quem era o maior. Eles sempre queriam ser o maior. Vocês querem ler? Vamos lá. É Lucas 9:46. Lucas 9:46. Fala assim: surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas, percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será grande. Então, essa segunda parte a gente vai tratar já. Mas percebe que desde antes já tinha essa comparação, né? Então, eles queriam saber quem que era o maior e quem que era o menor. E aí o que acontece? A Páscoa estava se aproximando e, como um ritual normal deles, eles teriam que celebrar a festa da Páscoa, né? Que era sagrado para o povo judeu. E é até hoje, né? E aí, chegando a Páscoa, se levanta mais uma questão: quem é que vai lavar os pés um dos outros agora? Porque a maioria das vezes, quando a gente olha, a gente vê, cara, que extraordinário. Jesus lavou os pés deles. Mas assim, é extraordinário. E a gente vai falar disso já também. De fato. Mas não era algo novo. No sentido de que, foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque, geralmente, quem fazia isso, ou quando estava em um ambiente e tal, primeiro que parte da cultura judeu é o quê? Quando você vai entrar dentro de uma casa, você tira as sandálias, né? Você entra descalço. Então, isso já é algo parte da cultura. Mas quando você chegava para uma festa ou algo assim de uma escala mais importante, tinha alguém, um servo, um escravo, que ficava lavando os pés. Mas a questão era exatamente essa, que quem lavava os pés era o menor. Então, entre eles surge isso. Já é algo que Jesus estava trabalhando com os discípulos, mas se levanta perto da Páscoa esse incômodo dentro deles. A Páscoa está chegando, mas e aí, quem é que vai lavar os pés agora? Porque ninguém queria ser o menor, tava todos assim, não, eu sou mais importante. E aí, de repente, chega lá, né, João, os filhos de Zebedeu e: Senhor, a gente quer te pedir uma coisa, mas a gente não só quer pedir, mas a gente quer a sua confirmação de que o Senhor vai fazer isso. Que é, quando o Senhor ascender aos céus e a gente for, então guarda um lugar na sua direita e um lugar aqui na sua esquerda para a gente poder ser sentado do seu lado. Assim, eles queriam esse lugar de relevância, esse lugar de importante, eles queriam ser os maiores, né? Então se levanta essa questão e o clima fica meio tenso, né? E aí, de repente, o que acontece? Quando eles estão lá reunidos, está chegando perto da hora de Jesus morrer na cruz, ser entregue, e aí eles chegam para cear, o que é conhecido como a última ceia, né? E aí eles chegam lá e, para surpresa, o que acontece? Quem lava os pés dos discípulos? Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos abrir lá em João 13, versículos 4 e 5. Gente, eu vim com um papelzinho, né? Feito aqui o esboço, aí o Neto estava aqui me zoando aqui, sentado. Na hora que o Fábio estava falando, ele olhou e falou: você fez num papelzinho? Aí eu olhei para ele: ué, Neto, ok, eu fiz no computador. Aí eu falei para ele: pois é, Neto, essa é a diferença do pregador raiz para os tela agora. Brincadeira, gente. Mas ele perguntou mesmo, ficou zoando. Zé, vamos lá. João 13, versículo 4 e 5. Ele fala: Jesus levantou-se da mesa, tirou... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler do começo para a gente entender o contexto, tá? Então vamos ler lá no versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. E aí a gente sabe o que acontece. O que Pedro faz? Não, Senhor, não vai lavar meus pés, né? Em todo aquele diálogo, mas vamos lá, vamos pular só essa parte e vamos lá para o versículo 14 e 15. Jesus fala o seguinte para os discípulos: se eu,
Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais o mesmo. Uau! Assim, no caso, é só Jesus fazendo isso. Pensa, Deus, o próprio Deus, enquanto os discípulos estavam naquela, sobre não, eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Não, mas eu sou o maior. E aí, não, eu não vou lavar seu pé, você que tem que lavar meu pé. Jesus simplesmente chega na festa, na celebração da Páscoa, e ele pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é escandaloso demais. Assim, eu, me conhecendo, eu sei que eu faria igualzinho Pedro. Capaz que o Senhor vai lavar meu pé? Bem capaz, é eu que vou lavar seus pés. Mas assim, vocês conseguem entender o que Jesus está fazendo? Assim, a ordem que era de o menor ter que servir o maior e ter que lavar os pés, Jesus se inclina sobre os discípulos e lava os pés dele. E fala para eles, agora assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Isso é fantástico, isso é escandaloso para a mente natural, né? Porque, de certa forma, parece que a gente preferiria qualquer outra coisa, né? Assim, se Deus fala, cara, pra mim, largar tudo que eu tenho, sei lá, pra mim sair da casa do meu pai e da minha mãe, pra mim entregar tudo pra servir ele, cara, é difícil. É muito difícil, e para quem já teve essa experiência, né, Fábio? Sabe que é muito difícil, é doloroso. Mas agora, você ter que fazer isso em prol do outro, cara, parece que é mais difícil ainda. Porque você tem que se humilhar perante o seu irmão. Tipo assim, e falar realmente. Não, eu quero te honrar, eu abaixo para lavar os seus pés. Eu sou o menor. E fazer do outro maior. Porque o ser humano corrompido, ele quer sempre estar no topo, ele quer sempre ser o maior, ele quer sempre ser o melhor, ele quer sempre, essa é a progressiva do homem. Então, longe de Cristo, qual que é a ideologia do mundo? A grande ideologia? Não, eu preciso crescer, eu estudo, eu faço uma faculdade, eu estudo pra caramba pra mim ter bastante grana e eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Então, a perspectiva em que a gente vive é justamente essa, de que não, se eu puder ter bastante dinheiro e estar num posto lá em cima e não ter ninguém falando para mim o que eu tenho que fazer, tá ok, eu quero dar ordem, mas eu não quero ser alguém que recebe ordem. Então esse é o grande dilema. O homem corrompido, ele pensa nisso, ele vive o tempo todo disputando, ele vive o tempo todo querendo ser o maior. E se Deus nos pede para, sei lá, para vender tudo que a gente tem, para sair de casa e tal, ir para missões, é difícil, mas esse senso, assim, parece que de autonegação, ele gera em nós uma adrenalina também, né? Mas quando se trata de serviço, de você ter que parar tudo e servir o seu irmão, aí é no dia a dia, aí o negócio estreita. Aí não tem mais a ver só com você, mas aí tem a ver com o outro. Mas aí tem a ver muitas vezes com você levar desaforo, porque você vai fazer e o outro não vai te reconhecer. Percebe como é mais embaixo? E aí o que Jesus está fazendo, aquele que estava na criação de todas as coisas, da qual nada que existe teria existido se não fosse por ele, por meio dele e através dele. Aquele que não teve início e também não tem fim. Ele para fazer isso, para ensinar os discípulos a fazerem o mesmo que ele está fazendo. Uau! Mas ao olhar por esse lado, então a gente pode pensar, tá, mas então o que Jesus está fazendo é que está anulando a autoridade, ou está tirando a liderança. Porque se todos devem ser servos, então ninguém é maior do que o outro. Ninguém tem, sei lá, autoridade maior do que o outro. Mas veja bem, não é isso que está acontecendo. O que Jesus está fazendo não é isso. Jesus, ele está redefinindo completamente a ordem das coisas. Ele está invertendo totalmente o pensamento deles. Mas jamais ele está excluindo esse fato. Porque entre Jesus e os discípulos mesmo, é muito claro quem tinha mais autoridade, quem tinha liderança. Vocês concordam? Quem tinha mais autoridade, Jesus ou os discípulos? Quem exercia uma liderança, Jesus ou os discípulos? Então Jesus, ele não está tirando isso, ele não está tirando o fato de que tem pessoas que têm mais autoridade que a outra, tá? Queria deixar isso assim claro, ele não está fazendo isso. Mas a questão é que ele está invertendo, em qual sentido? Então, o maior não é aquele que tem esse posto por usar de impor algo, por usar de manipulação, percebe? O maior é aquele que tem a maior disposição de servir, e a gente vai entender o porquê. Mas Jesus não está fazendo isso, tá? Então, o que Jesus está fazendo não é simplesmente só
inverter a ordem das coisas. Então, você serve e não a questão de que, você tem autoridade, por isso você tem quem te serve, você não precisa servir. Não, e Jesus não está mudando isso em relação ao pensamento deles e falando, não, se você quer ser o maior, então você tem que servir para depois você ser o maior. Não, Jesus ele não está invertendo, ele está abolindo o outro pensamento. Ele está dizendo que não existe autoridade ou não existe liderança longe da capacidade de servir. Percebe? Ele não está só mudando isso, mudando o pensamento dele. Não, vocês estão seguindo essa ordem, mas não é essa ordem, é essa. Ele está falando, não existe essa outra ordem. A ordem que existe é essa. Você serve e por meio de servir você ganha autoridade. Então, nesse meio, ok, nós entendemos isso, né? Até aqui vocês estão comigo. Mas nesse meio existe um outro tipo de serviço, que é chamado o serviço farisaico. E Jesus combate esse tipo de serviço. E qual que é o serviço farisaico? Ele faz tudo a partir do esforço humano. E o serviço que vem de Deus, o verdadeiro serviço, ele não vem pelo esforço humano. Não está só em você pegar e querer fazer tudo. Não, o verdadeiro serviço tem a ver com uma pessoa, que é o próprio Deus. Quem é o exemplo de servo, sofredor, fiel? Jesus é. E o verdadeiro serviço só vem desse lugar. Só vem de um lugar secreto com Ele. Só vem de um lugar de intimidade com Ele. O serviço farisaico tem a ver com você fazer algo, você serve, você faz, mas porque você está querendo ser reconhecido por alguém. Você precisa de uma palavra de afirmação. Então não, eu faço, mas eles estão me vendo. Eles vão me ver. Ou você faz a fim de ser reconhecido por alguém. E quando isso não acontece, quando você faz e ninguém fala nada daquilo que você fez, você fica mal. Mas é isso que Jesus combate contra os fariseus. Fala, não, realmente, vocês são assim, exemplar, né? Dá aí o dízimo, do cominho, de tudo. Mas o coração de vocês está fora. O coração de vocês está longe de mim. Não, vocês gastam tempo em oração. E isso é legal, gastam mesmo. Nas esquinas, para serem vistos pelos homens, né? O coração de vocês está longe de mim. Vocês vão no culto, né? Vão na reunião e tal, vai lá, né? Mas senta aqui na primeira cadeira para aparecer para os outros que você é o... Entende? O serviço farisaico, ele sempre tem a ver com isso. Eu sirvo quando... Essa é pesada, tá, gente? Mas estou falando para mim. Assim, mesmo. Eu sirvo quando eu sinto do Espírito que eu tenho que fazer. Mas quando não tem assim, não, porque a gente tem que andar pelo Espírito, né? Então... Quando o Espírito fala, eu faço. Percebe como é assim? Parece que de uma forma sutil, mas nós invertemos muitas vezes os valores ainda. O serviço farisaico, ele tem a ver com se é algo que vai aparecer, se é algo que é grande ou se é algo que é para alguém importante, então eu faço. Mas se é algo pequeno, lavar um banheiro durante a semana onde não tem ninguém na sala de oração, deixa para os mais novos. Aí eles fazem. Os novos convertidos, né, os jovens, sei lá. Mas o verdadeiro serviço, ele não tem a ver com isso. O verdadeiro serviço tem a ver desse lugar de intimidade com Deus. Onde você não precisa buscar a afirmação de alguém ou reconhecimento de alguém. Porque o seu pai te afirma. Ele olha para você e vê Jesus em você. Ele fala, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele olha para o Espírito Santo que habita dentro de você. Percebe? Você não precisa de uma palavra de afirmação de alguém. Você não precisa buscar o reconhecimento de alguém, porque o seu Senhor te reconhece. Ele vê você, ele afirma você. Você não mede quando e para quem fazer, porque não importa se é o maior ou menor. Você olha para Deus e você serve. Não importa qual é o trabalho, não importa para quem é. E nisso existe uma diferença, além desse serviço farisaico e do serviço verdadeiro, mas existe uma grande diferença entre você servir e você ser servo. Porque você pode servir dentro dessas condições farisaicas. E talvez você vai fazer isso e vai parecer super espiritual, porque ninguém tem acesso ao seu coração. Mas você sabe o que acontece. E isso é um grande problema. Mas há uma diferença entre você servir e você ser um servo. O servo, ele não serve só por servir, mas ele serve porque ele olha para Jesus e reconhece essa virtude em Jesus. E ele ama tanto Jesus que ele quer se identificar com Jesus. E ele faz isso porque ele vê o Senhor dele fazer isso. Jesus, em um certo momento, ele para e fala, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E você olha para ele, eu também trabalho, porque o Senhor está trabalhando. Amém? Então,
o que a gente percebe é que, ao ler os evangelhos, Jesus está mudando a ordem das coisas. O que é o Sermão do Monte? Os valores do reino de Deus, eles são contrários aos valores que nós estipulamos muitas vezes. Para pensar, quem quer ser maior, seja o menor. Aquele que perde, na verdade, é aquele bem-aventurados, aqueles que choram. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Assim, é confuso, mas na verdade não é confuso. Vocês percebem que os valores do reino de Deus, eles são o inverso muitas vezes do que a gente tem como valor. Mas o grande chamado da vida cristã é servir. Não, gente, não é servir. É ser parecido com Jesus, e porque você parece com ele, você serve. O grande desafio, o grande chamado da vida cristã é você render glória para Deus, e você rende glória para Deus sendo a semelhança de Jesus, porque ele rende glória para Deus. Ele é o cara que rende glória para Deus. É você ser participante da morte de Jesus na cruz, mas ser participante da vida de Jesus, porque ele não continua morto, ele ressuscitou. É você se identificar com Jesus, seja na morte e seja na vida. Você morre para os seus próprios direitos, porque uma coisa é a gente pensar sobre isso, mas garanto, não é romântico. Por quê? Porque muitas vezes nesse caminho de você se tornar um servo, vai ser difícil, vai ser doloroso, porque talvez ninguém te veja, ninguém veja aquilo que você está fazendo, e tudo pareça ser em vão, porque na maioria das vezes a gente gosta de resultados. A gente é uma geração, gente, assim, eu sei que muitas pessoas têm falado sobre isso, e de certa forma eu concordo, mas de certa forma não, mas a gente é uma geração assim, infelizmente, fast food mesmo. Por quê? A gente gosta de resultados rápidos, de coisas rápidas, na mão, na hora, Mas quando demora, quando se trata de processos, é difícil pra gente. Mas o caminho do serviço é assim também. E eu penso que os músicos poderiam dizer melhor do que eu sobre isso. Porque quem é músico aqui da sala de oração? Levanta a mão aí. Se não for, vocês podem falar. Mas como que é pra vocês quando vocês têm que fazer um turno e é a audiência de um só? Está simplesmente a sala vazia e você entrega o seu melhor para ele, porque ele está te vendo e você não precisa que ninguém mais te vê. Entende? A vida de um servo é assim. Talvez ninguém vá ver o que você está fazendo. Talvez você vá arrumar tudo e ninguém vai olhar para ti, mas tem alguém que olha para ti e fala assim: cara, esse se identificou comigo. Ele faz o que eu faço. Esse é o grande chamado da vida cristã, é nós sermos semelhantes a Jesus e nós amarmos Ele de todo o nosso coração, que nós fazemos aquilo que Ele faz. Jesus, em um certo momento, o que Ele falou para os discípulos? Assim, a partir de agora, em João 15, que, assim por dizer, é um capítulo, acho que um dos mais lindos da Bíblia, né? Tipo assim, é lindo. Jesus orando ao Pai por nós, ao nosso favor, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse caminho de serviço, ele é uma grande oportunidade para isso acontecer, porque enquanto você não entende isso, você está o tempo todo disputando com o irmão que está do seu lado, ainda que de forma indireta, mas você quer ser melhor que ele, você quer ser maior que ele, você quer ser mais importante que ele. Vamos ser sinceros, é ou não é, gente? Mas quando você entende esse caminho de servo, você não tem problemas com isso. E entenda bem, gente, eu não estou falando para vocês de algo assim que eu estou dizendo que eu sou o cara, porque não sou, assim, mesmo. Eu tenho muitos problemas com isso ainda, mas esse é o caminho, isso é o que a Escritura fala para a gente. E é esse o caminho que nós temos que seguir. Mas, em João 15, continuando, Jesus fala assim: e a partir de agora eu não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos. Caraca, mas ser servo já estava bom, mas agora ser amigo, pô. Mas a questão é, um servo necessariamente ele é amigo? Por quê? Porque você pode servir por servir, murmurando. Mas um amigo é servo? Ou o amigo deixa de ser servo? Quem tem amigos? Levanta a mão. Você tem uma pessoa que é seu amigo de verdade? E se você precisar dele em alguma hora, ele pode te servir, te ajudar? Um amigo deixa de ser servo? Um servo talvez não seja amigo, mas um amigo nunca deixa de ser um servo. E é isso que Jesus está falando. Eu não vos chamo mais servos, mas eu chamo meus amigos. Vocês se identificaram comigo na morte e na vida. Você perde os seus direitos. Não, mas se eu fizer isso, a pessoa depois pode fazer isso para mim, mas se não fizer, eu não sirvo mais. Não, perde seu direito. Bom, cara, precisa fazer isso aqui hoje e tal. Não, eu já tenho... Não, perde seu direito.
Sei lá, Jesus escolheu perder todos os direitos. Pensou que ele é o justo juiz que foi julgado injustamente, que foi entregue num madeiro para ser crucificado sem ter cometido nenhum pecado? Mas a gente pecou bastante e ele levou sobre si todos os pecados. Mas mesmo tendo levado sobre si todos os nossos pecados, ele reclamou? No caminho para a cruz, Jesus falou algo. Vocês lembram da cena? Pilatos, lá o pessoal tudo acusando ele. Pilatos, olha, poxa, mas você está quieto? Você não vai falar nada? Qual é a resposta de Jesus? Nada. Ele continua quieto. Gente, isso é possível para nós, longe dele? Jamais para o homem caído. Querido, esquece. Para os redimidos já é difícil. Mas aí é que entra a boa nova. E sintam-se agraciados, vou dar um presente para vocês. Jesus morreu numa cruz para nos dar um caminho de volta ao Pai. E a novidade é que ele não deixa você voltando por esse caminho sozinho. Mas ele fala assim, filho, vamos lá, vamos andar junto. E você vai com ele por esse caminho. Por isso é possível para nós nos identificarmos com ele, servir como ele serviu. Por isso que ele nos chama de amigos. Porque não se trata mais daquilo que você pode e não pode fazer, daquilo que você consegue e não consegue fazer. Mas se trata desse relacionamento que você tem com ele. Ele compartilha o coração dele com você. E você serve porque você ama ele. E porque você ama ele, você ama o próximo. Porque não tem como você falar que ama ele, que você não vê, se você não ama o seu próximo que está do seu lado. Essa é a boa nova, gente. É maravilhoso, não é? Isso só é possível com ele. Desse lugar de intimidade com ele. E tem uma história, eu não vou lembrar onde que está exatamente na Bíblia, mas é verdade, vocês podem acreditar, depois vocês podem pesquisar. Ou pergunta para o Neto, que o Neto vai saber falar para vocês a passagem. Mas, nos tempos antigos, existiam os escravos. E isso não é algo, tipo assim, do século passado. Não, isso é algo que tinha já nos tempos bíblicos. Mas existia algo muito interessante, que era, eles tinham um prazo, né? Então, passava aquele prazo dele servir numa casa ou sobre uma família, ele tinha que ser demitido. Ou ele tinha que se tornar livre de novo. Essa era uma ordem que existia, né? Mas tinha um caso que era fantástico, que é o que nós chamamos de escravos da orelha furada. Vocês lembram disso na Bíblia? E qual que era a premissa disso? Bom, se você ficou todos esses anos com o seu senhor, servindo essa casa, servindo essa família, e você gostou e você não quer mais ir embora daí, você fura a sua orelha, coloca ali um brinquinho descolado, e você pode ficar por livre e espontânea vontade, servindo o seu senhor. E o Fábio falou algo muito legal no começo, sobre Paulo. Paulo usa muitas vezes a expressão ser escravo de Cristo. E ele vai além, ele fala, em outra passagem, Paulo fala assim, cara, trazendo no meu corpo o que resta dos sofrimentos de Cristo. Peraí. Mas assim, o que ele está dizendo é o quê? De forma resumida eu escolho, eu me faço escravo dele todos os dias. E por quê? Porque Paulo fez uma escolha de seguir o Senhor? Não, jamais. Mas porque Jesus encontrou ele e desse lugar ele vê que não tem mais para onde ir. O meu desejo é que nós possamos dizer como Paulo, Senhor, faça de mim um escravo de orelha furada. Eu quero ser me identificar com o Senhor, ser chamado servo bom e fiel. Vamos ler mais uma passagem? Eu já estou meio que para acabar. Vamos lá para Filipenses 2, texto bem famoso. Filipenses 2, do 2 ao 8. Todo mundo achou? Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim,
na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meu desejo é abençoar vocês com essa palavra, que nós possamos olhar para Jesus e que Ele libere mais graça sobre nós, mais revelação sobre quem Ele é, mais revelação sobre a majestade dEle, sobre o Cordeiro que é servo, sofredor, que não calcula os gastos, que não calcula os ganhos, mas que serve o outro por amor. Vamos fechar os olhos? Queria pedir para os músicos, pode vir? Ó, Jesus, você é o exemplo, Senhor. Você é o homem perfeito, Senhor. Aquele que é santo, Senhor. Que é 100% homem e 100% Deus. Mas que em algum momento esvaziou de toda a sua glória, Senhor. Assumiu a forma de um homem e morreu numa cruz por nós. Ó, Senhor, o Senhor é o exemplo de servo, Senhor, do que é servir com amor, Senhor. Ó, Jesus, nosso desejo nessa manhã, Senhor, é que o Senhor aumente a revelação de quem o Senhor é para nós, Senhor. Nós queremos olhar para Ti, Senhor, e ter o nosso interior mudado, Senhor. Nós queremos olhar para Ti e nos identificarmos contigo, Senhor, na Tua vida, Senhor, e na Tua morte, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a servir o nosso próximo, não nos importarmos com nós mesmos, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos ser como o Senhor que serviu sem calcular os ganhos, sem calcular as perdas, Senhor. E eu abençoo os meus irmãos nessa manhã, Senhor, pedindo para que o Senhor revele mais para eles sobre essa virtude, Senhor. Ó, Senhor, sobre o prazer que há em Te servir, Senhor, em refletir o Senhor nessa terra, em andar como o Senhor andou, Senhor. Mesmo que às vezes seja difícil, que às vezes seja doloroso, Senhor. Ó, Senhor, eu peço para que o Senhor faça isso agora, Senhor. Na medida em que nós Te adoramos, Senhor, deixa-nos contemplar a Sua beleza, Senhor. Deixa-nos contemplar um pouco mais. Deixa-nos olhar nos Teus olhos de fogo, Senhor. Até que o nosso interior seja mudado, Senhor. Até que nos tornemos semelhantes a Ti, Senhor. Peço para que o Senhor faça isso, Senhor. Peço para que o Senhor faça isso, Senhor. Faça de nós escravos da orelha furada, Senhor. Pedir para que vocês se levantem e... Tem alguém que deseja isso de verdade? Eu queria que você declarasse isso para Jesus com as suas palavras. Ó, Senhor, faça de nós discípulos dispostos a seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá, Senhor. Faça de nós, Senhor, discípulos dispostos a Te seguir, Senhor, por onde quer que o Senhor vá. Faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos ser os Teus amigos, Senhor. Nós queremos ter um estilo de vida que Te agrada, Senhor. Nós queremos seguir os Teus passos, Senhor, e sermos testemunhas do Senhor nessa terra. Ó, Senhor, fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Nós queremos não só fazer um tanto de coisas para Ti, Senhor, mas nós queremos ser Teu amigo, Senhor. Compartilha conosco nessa manhã o Seu coração, Senhor. O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando, qual é a palavra para esse tempo, Senhor. Libera sobre este lugar, Senhor. Libera sobre este lugar, Senhor. Mais, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos, Senhor. A permanecermos sob a Tua palavra, Senhor. Faça com que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração um lugar fértil, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos ser como o Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Senhor, e muito obrigado, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Só mais uma coisa, eu queria falar para vocês, sim, que, gente, é um caminho realmente, assim, de morte, sabe? É um caminho de morte, mas uma vez que você entrou por ele, não tem mais volta, sabe? Não tem mais volta. Eu queria abençoar para que vocês permaneçam mesmo em meio às circunstâncias. Queria abençoar vocês para isso. Vocês escolham realmente entrar por esse caminho de morte, sabe? Foi um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. E obrigado pelo carinho de vocês também. Vocês realmente, assim, refletem Jesus, sabe? O ambiente desse lugar é muito, muito gostoso, assim, sabe? Continuem cultivando mesmo e regando tudo aquilo que o Senhor tem dado para vocês, tudo aquilo que Ele tem falado com vocês. Que vocês sejam dirigentes, assim, com tudo isso, sabe? E Deus abençoe.